não, eles não exigem o acerto necessário da administração. Eles não exigem o acerto necessário da administração. Mas exigem que a prognose seja precedida de um juízo de ponderação. Alguém gostaria de falar sobre esse juízo de ponderação? Alguém gostaria de falar sobre esse juízo de ponderação? Professor, pelo que entendi da leitura do texto, é como se a gente colocasse na balança, de um lado, os prós e do outro, os contras, na realização de algum tipo de coisa. Por exemplo, uma obra pública, e aí a gente avalia quais são os benefícios de um lado e quais são os malefícios do outro, e assim, pesando um lado do outro, a gente toma a decisão planificada. Então, perfeito, tá certo? Como não tem aparecido, eu vou pedir a todos vocês, quando interferirem, digam o nome para facilitar para a gente aqui, viu? Porque eu estou com um sistema meio precário aqui. Então, a primeira coisa que se exige é uma ponderação de interesses. Quer dizer, houve a ponderação, então é muito comum nos tribunais, quando se questiona, o tribunal diz: eu quero o caderno de ponderação. O que é o caderno de ponderação? Primeiro, a demonstração de que houve uma ponderação, o que, por exemplo, não se faz no Brasil. Vamos imaginar o seguinte: eu quero desapropriar uma casa, E então, bom dia, Estela, tudo bem? Eu quero verificar se uma determinada casa ela precisa ser desapropriada. Eu ponderei, por exemplo, se alguém, por acaso, ali naquela mesma rua, está vendendo uma casa por um preço abaixo do mercado, ou seja, de repente, ao invés de tomar a casa de alguém que não quer ter essa casa, eu posso adquirir até com um preço mais vantajoso alguém que está anunciando a venda dessa casa. Vejam que coisa interessante, quer dizer, o poder público chega aqui, escolhe uma casa, essa é uma casa bonita, boa, serve para uma escola, serve para uma clínica, serve para um posto de saúde, serve para uma repartição, e não verifica se, por exemplo, a casa vizinha está escrito vende-se. Será que eu verifiquei se há, porque eu vou ter que tomar uma medida coercitiva, né? Eu vou ter que tomar uma medida coercitiva. Será que, na verdade, existe juízo de ponderação se eu, por exemplo, não pesquisar se existem imóveis em iguais condições e a preços compatíveis ou menores do que aquele pelos quais o que eu estou querendo é avaliado? É claro que, por exemplo, alguma coisa precisa estar próxima, outras não necessariamente próximas. Vamos dizer que, se eu vou fazer uma escola em Mussurunga, para os alunos de Mussurunga, eu não posso querer escolher um imóvel na Graça, né? Isso é um juízo de ponderação, onde fica a Faculdade de Direito, por isso escolhi. Então, se a escola é em Pernambués, eu não posso escolher a casa no Rio Vermelho, mas vamos imaginar que eu queira criar um centro administrativo de processamento de dados,
ou seja, um centro para controlar o processamento de dados. Vou falar aqui como leigo, mas, teoricamente, esse centro de processamento de dados pode ser instalado no Rio Vermelho, na Pituba, em Amaralina. Se tiver alguém, por favor, me diga o contrário, eu só estou dando um exemplo. Então, a relevância do local não é tão importante para a fixação desse local. Então, eu posso fazer uma ponderação que não leve em conta o local, porque a atividade não precisa do local. Ao contrário, eu posso fazer uma ponderação onde manifesto erro na análise dos elementos. O que é um erro na análise dos elementos? Eu vou dar uma coisa porque eu dei um parecer e, infelizmente, não foi acatado à época. Vejam o seguinte, eu dei pela OAB, se não me engano, não sei, já não lembro mais. Criou-se na Bahia, e a ideia era boa, a intenção era muito boa, criou-se na Bahia as chamadas varas distritais. Então, vara distrital de Amaralina. Então, os processos que tramitassem na Amaralina, cujos moradores fossem da Amaralina, estariam na vara distrital de Amaralina. A vara distrital de Itapajipe. Então, os processos que estivessem na área de Itapajipe seriam, na verdade, localizados ali num centro de processamento, num juizado, com juiz, com diretor de secretaria, com todas as questões. Uma área de uma vara distrital de Itapuã, para abranger Itapuã e arredores. E aí eu vou dizer a vocês, no meu modo de ver, houve um erro de ponderação. Qual é o erro de ponderação nesse prognóstico? Quem faz os processos andar, quem movimenta os processos são os advogados. As partes, às vezes, nem são recebidas, né? E nem entendem, nem podem dizer, olha, esse agravo está processado, esse agravo já subiu, veja se expede esse mandado, etc., etc., etc. E essas varas eram destinadas à população carente. Então, essas varas eram destinadas à população carente. Sabe o que acontecia? Um advogado tinha um processo em Amaralina, tinha outro em Itapuã, tinha outro em Itapajipe, tinha outro na Liberdade. Sabe de quanto em quanto tempo ele via um processo desse? De ano em ano, de semestre em semestre. Por quê? Porque, na verdade, o advogado visita muito mais o processo. Se nós pegarmos um processo, o número de visitas ao processo, estamos falando da época em que não havia processo eletrônico, mas mesmo o contato com o juiz, que pode ser pessoal, se você faz, tem um em Itapajipe, outro em Amaralina, você se deslocar de Itapajipe para Amaralina para falar com o juiz de Itapajipe e depois com o de Amaralina, resultou, como na verdade ficou demonstrado, eles mudaram o modelo, criaram uma central desses juizados, né? E desativaram as varas distritais. Vejam o que houve aí nessa situação. Um elemento de ponderação excluído
dentro do processo. Qual foi esse elemento de ponderação excluído desse processo? Quem é que movimenta o processo? Como é que fica mais fácil para alguém movimentar o processo? E a conclusão, se o advogado é quem movimenta o processo e eu o fizer, ele mora na Avenida Paralela e ele tem que ir a Itapuã e a Itapajipe para falar em polos mais distantes, é razoável que ele vá menos a essas situações. Então, esse erro de prognóstico decorrente de uma ponderação não adequada pode ser corrigido no judiciário. Está claro esse exemplo, gente? Alguém gostaria de comentar? Por favor, põe o nome, porque aqui eu não vejo. O sistema do celular está meio precário também. Alguém gostaria de comentar? Eu gostaria de ouvir algum comentário sobre esse tipo de questão. Isso faz sentido. O nome é Henrique Barreto. Faz sentido esse julgamento, em especial em relação a processos físicos, né? O contrário aconteceu, e eu acho isso um acerto, em relação às escolas técnicas que foram interiorizadas, eu acho que em 2009, né, para cá, foram interiorizadas, e a ideia era o contrário, né, levar os institutos federais para localidades mais distantes. Por outro lado, hoje, a gente vê também que alguns institutos estão muito próximos um do outro, e também não houve um aumento dos repasses. Isso pode gerar um movimento contrário, né? O que antes era algo positivo em relação a interiorizar a educação pode levar também a precarizar nesses lugares que já são distantes. Fantástico, muito bom essa sua colocação, Paulo Henrique. Os elementos de ponderação, e essa é uma prática que nós não temos, achamos que é a vontade do executivo, eles, na verdade, são reais e existem. No caso das escolas técnicas, dos institutos técnicos, num primeiro momento, o planejamento da interiorização correspondia à necessidade de que os alunos, que eram o alvo principal, estivessem mais próximos das escolas, né? Como acontece nas escolas de um modo geral. Eu vou contar a vocês que às vezes a intuição não resiste à ponderação. Cuidado com o prefeito, o administrador, o governador, que trabalha com a intuição e não com a ponderação. Boa parte da administração pública, ela trabalha na intuição e não na ponderação, e ninguém vai ao judiciário para exigir ponderação, mas ponderação é Estado de Direito. Por quê? Porque é proporcionalidade. Proporcionalidade é relativização. Relativização é contra a absolutização. O Estado absoluto, na França, foi combatido pelo Estado relativista. Se, quando, por quê, desde que, etc., etc. Então, o relativismo é a proporcionalidade. Eu só posso medir a proporcionalidade, Paulo Henrique, quando, na verdade, eu tenho elementos para isso. Vou contar um caso de um prefeito muito honesto na sua observação, onde ele me disse o seguinte, prefeito de uma capital, ele me dizia o seguinte: olha, Celso, eu pensei que eu ia fazer uma grande coisa, um grande empreendimento, e peguei um bairro mais pobre, onde as ruas, todas elas eram nos barros, esburacadas, etc., etc., e se conectavam a uma avenida principal.
e que também não tinha pavimentação asfáltica. E eu disse, olha, cada um vai se sentir orgulhoso de ter a sua rua pavimentada, de ter a sua rua pavimentada. E aí ele disse, eu vou pavimentar cada rua. Mas antes ele tomou cuidado de fazer uma pesquisa, o que a gente chama de uma administração dialógica. Dialógica aí não é dialogar com cada morador, é buscar as bases técnicas, buscar os substratos, inputs, para que eu, na verdade, chegue ou possa chegar a uma determinada conclusão. Então, ele verificou que a população precisava mais de pavimentar a artéria principal, ao invés das próprias ruas, porque na artéria principal é que circulava o ônibus. E se eu pavimentasse a artéria principal, os ônibus circulariam mais rápido. Então, as pessoas que chegavam em casa, saíam do trabalho e chegavam em casa em 40 minutos, passaram a chegar em 20, em 25, porque a artéria principal foi pavimentada. Mas, na intuição dele, as pessoas ficariam mais satisfeitas com a artéria secundária ou vicinal, com a artéria de residência. Não sei se vocês estão entendendo esse raciocínio. Alguém gostaria de comentar isso? Quer dizer, o que eu vou pavimentar? Aquela rua que é transversal, que é perpendicular à principal, ou a principal? Como é que eu... Oi, bom dia. Bom dia. Eu estava com a mão aqui levantada há um tempinho, só que eu acho que não está dando para ver daí. Eu estou com um bem precário hoje e o meu agora aparece aqui, desculpe. Tranquilo, tranquilo. Mas com relação ao que o senhor trouxe logo inicialmente, né, com relação à ponderação de interesses e o erro de prognóstico e tudo mais, o senhor falou, tipo, com relação assim, que quando acontece o erro de prognóstico, isso acaba, no caso, meio que influindo para um mau resultado na ponderação. Só que isso pode ser corrigido no judiciário? Tipo, será? Como o senhor disse, será que isso de fato vem sendo corrigido, está sendo corrigido? De que maneira isso vem sendo corrigido? Infelizmente, quer dizer, a doutrina, os tribunais alemães fazem isso direto, os franceses também, os italianos também, mas os tribunais brasileiros são reticentes, são resistentes a esse tipo de coisa, sob a ideia da independência dos poderes. E aí é onde eu digo que a sua pergunta é muito inteligente, muito própria, e aí eu digo, olha, os poderes, na verdade, são instrumentos de cumprimento do dever. Não é um poder que controla outro poder. Quem controla o poder é o dever. Então, se, na verdade, eu posso demonstrar que a eficácia de uma estrada passando do ponto A ao B é melhor do que passando do ponto C ao D, não há razão para eu manter só porque a origem, ou a ideia, ou a vontade, quer dizer, eu tenho que desvoluntarizar as decisões, sejam elas de quem forem, sejam elas do executivo, sejam elas do legislativo, sejam elas do judiciário. Imaginem, por exemplo, a sua questão, diga seu nome para facilitar, que aqui não está aparecendo. Estela Mares. Estela, desculpa, Estela, a falha foi minha, você está sempre com a gente. Aí, Estela, eu vou pedir a todo mundo que entre que me ajude nisso aí, porque aqui não está aparecendo, né? Eu improvisei, eu tenho o hábito mais de fazer pelo computador, e dessa vez o computador resolveu fazer uma brincadeirinha comigo, mas ele gosta dessas coisas, ele é habituado a isso, ele acha... Ele é um pouco humorista, sabe? E aí chega na hora e ele diz não é possível conectar e tal. Então, Estela, veja bem,
Se nós pensarmos o ato administrativo como um ato de vontade, aí é o MMA, vale tudo, né? Quer dizer, se nós pensarmos como um ato de interesse, nós dizemos que ele é um ato de medição. Então, mas é o juiz, então, quem vai medir? Não, o juiz tem técnicos, como a administração tem técnicos. Na verdade, a opinião dos técnicos, o ponto de vista, a mensuração dos técnicos é a que vai ser, na verdade, adotada. Vamos imaginar o seguinte, num juízo de ponderação. Eu não gosto, Estela, de partidarizar a aula, de transformar. Mas agora o presidente Bolsonaro vai gastar, ou pretende gastar, e o Tribunal de Contas da União vai responder, 324 milhões de reais para reimprimir Está me ouvindo, Estela? Estou sim, professor. Então, para reimprimir os cartões do Bolsa Família com o nome Auxílio Brasil. Os cartões do Bolsa Família permitem perfeitamente que você faça o saque do valor que hoje se denominou de Bolsa Brasil, de R$ 400 reais. A pergunta é a seguinte, é prioritário dentro dessa situação, é econômico, é razoável, está dentro da prioridade, ou com 324 milhões, ao invés de substituir os cartões, eu poderia fazer escolas, creches, postos de saúde, ou até pagar mensalidades, adiantar valores, se nós temos crises econômicas. Quer dizer, num juízo de ponderação, será que isso resiste? O Tribunal de Contas foi convidado agora, e eu estou aguardando ansioso, não pelo resultado em si mesmo, mas porque o tribunal foi convidado a dizer se é possível, se isso atende ao princípio da razoabilidade e se também adequa-se à proporcionalidade à emissão desses cartões. Eu não tenho dúvida, por exemplo, de que toda vez que você tenha que emitir um cartão novo, porque aquele está estragado, ou você tem alguém ingressando no plano, você já imprima com o nome Auxílio Brasil. Nada contra essa questão. Mas trocar um cartão plenamente operacional a um custo de 324 milhões não me parece um juízo de ponderação, porque o juízo de ponderação ele exige, e aí eu homenageio a sua pergunta, elementos que devem ser incluídos e elementos que devem ser excluídos. Qual seria a razão da troca do cartão, Estela, do seu modo de ver, pelo nome Auxílio Brasil, ao invés de Bolsa Família, se ambos propiciam o mesmo saque, o mesmo valor, as mesmas facilidades? Como é que estamos nesse juízo de ponderação? Rapaz, em tipo uma análise bem simplória, assim, acho que não há razão de ser, né? Já que foram trazidas características de que o sistema operacional continua atuando e atuaria se tivesse outro nome ainda assim. Então, por que fazer isso? É verdade, quer dizer, à primeira vista, claro que os técnicos vão se debruçar sobre isso, né? À primeira vista, não parece razoável você gastar 324 milhões de reais apenas para trocar um cartão. Vamos imaginar num banco, você diz, eu perdi meu cartão, aí o banco lhe cobra uma taxa para emitir outro cartão, porque ele tem um custo com aquele cartão, né? Já ele troca gratuitamente quando o prazo do seu cartão venceu, né? Então, se o cartão escrito Bolsa Família opera tal qual operará o Auxílio Brasil, não parece que se tenha incluído, eu não sei que elemento de ponderação, o que é que o governo defenderia, na verdade,
para fazer essa troca. Eu não quero me antecipar, por algum motivo muito relevante. Alguém gostaria também de entrar na discussão? Por favor, diga o nome aí que eu não estou conseguindo aqui. Marco Aurélio. Professor Marco Aurélio falando aqui. Vai lá, Marco Aurélio. Eu acredito que o que esteja envolvido nessa ponderação é o benefício do marketing político, e não o benefício, o outro uso que esse valor teria. Porque eu acho que não interessa ao governo manter o Bolsa Família, uma vez que remeteria a um governo anterior, e exatamente no ano da eleição. Então, eu entendo, no meu entendimento, é que essa ponderação foi feita visando exclusivamente o marketing político do ano eleitoral. Então, esse ato, Marco Aurélio, perfeito, você complementa e com muita propriedade a ponderação ou a suposição de Stella. Quer dizer, se, na verdade, se trata de marketing político, a pergunta é o seguinte: o dinheiro do pagador de impostos, do contribuinte, pode ser destinado ao marketing político de uma das facções, de um dos grupos que disputam a eleição? Quer dizer, se, na verdade, o processo for encaminhado, é preciso que o Tribunal de Contas possa dizer, olha, há uma justificativa razoável para esse tipo de coisa. Ao contrário, me parece que se as pessoas já se identificam com o Bolsa Família, não vão ter trabalho de fazer outro cadastro, não vão ter trabalho de trocar o cartão, não vão ter trabalho de fazer outro tipo de coisa. Então, o mais importante nisso é que nós já estamos despertando para o juízo de ponderação. Eu já começo a ver a imprensa e aí se diz, é a imprensa antibolsonarista. Eu não estou tomando partido, nem estou avançando em absolutamente nada desse aspecto. Estou apenas dizendo qual é o juízo de ponderação. O juízo de ponderação deve incluir o que é relevante e deve excluir o que é irrelevante. Nesse caso, a motivação político-partidária, Marco Aurélio, como você muito bem pontuou, como você pontuou com muita propriedade, é um motivo irrelevante que deve estar excluído do juízo de ponderação, que deve estar excluído do juízo de ponderação, não é? Então, o juízo de ponderação, às vezes, pode oferecer, no meu modo de ver, e aparentemente, quer dizer, é preciso que isso seja medido, é preciso que seja ouvida a outra parte. Mas, no meu modo de ver, nesse juízo de ponderação, cabe ao judiciário dizer não troque os cartões, se estão presentes as premissas com que eu, você e Stella estamos, em princípio, trabalhando. Se estiver em vigor a hipótese, podem chamar de hipótese, que eu não me importo, não, porque dá a ideia de menos que uma tese. Não é? A tese vai ser provada depois de toda a discussão para que a gente não pareça que está aqui fazendo política partidária. Seria mais ou menos o seguinte: eu não concluo essa ponte porque ela foi começada pelo governo anterior. Então, eu não dou sequência a essa questão que foi desatada dentro de um governo anterior. Então, quando a gente já embute, e esse caso concreto nos dá a ideia de embutir um juízo de ponderação. Primeiro, é preciso que haja o juízo de ponderação. Segundo, esse juízo de ponderação deve fazer como o poeta diz, vou fazer a louvação do que deve ser louvado, louvado o que bem merece, deixando o ruim de lado. Isso é um juízo de ponderação. Vejam, vou fazer a louvação
do que deve ser louvado, deixando, louvando o que bem merece, deixando o ruim de lado. O que é isso, senão a ponderação na vista do poeta? Louvando o que bem merece, deixando o ruim de lado, não é? Quer dizer, esse digamos, a grande descoberta alemã. E aí, quando eu falei da história, quando eu falo da história do direito administrativo, ela é história viva, gente, ela é construção viva. E eu posso importar significados jurídicos desde que eu passe pela alfândega cultural, né? Então, essa é que é, digamos, a questão. Vou dar a vocês um caso que aconteceu na França. A Universidade de Paris queria criar, com muita razão, uma cidade universitária, onde os estudantes tivessem alojamento próximo, onde pudessem ter pequenas lojas de conveniência, onde pudessem comprar roupas, em suma, para que circulassem mais no ambiente universitário e lembrassem de entrar nas bibliotecas que funcionam lá no sábado, nos domingos, nos feriados, nas madrugadas. Quem dera a nossa também fizesse isso, né? E ele pretendia desapropriar 250 casas, mas aí os moradores disseram: não, você pode fazer essa casa com um valor muito menor. E a perícia concluiu que bastava demolir 80 e não as 250. E o Conselho de Estado limitou, disse: tudo bem, parabéns pela ampliação da cidade universitária, mas só com 80 casas demolidas, não 250. O que vocês acham dessa decisão? Gente, eu quero ser testemunha dessa aula e não pastor que faz uma pregação em um sermão. Não tenho nada contra os pastores, hein? Tudo a favor, ao contrário. Isso é uma decisão acertada, porque afeta... E no texto tem até isso, que os interesses individuais também têm que ser aceitados, né? Por mais que você não contemplou os interesses individuais das 250 pessoas, uma vez que reduziu isso, os interesses de não ter que mudar para uma outra casa, não ter todos os transtornos, também foram atendidos, ao passo que também a ampliação da cidade universitária foi feita. Esse ponto, no texto, eu achei muito importante, que a ponderação dos interesses individuais também tem que ser levada em consideração, né? Dependendo do caso. Isso, até porque, vejam bem, Paulo Henrique que está falando? Henrique, é só Henrique. Como? Henrique. Ok, Henrique. Então, veja bem, Henrique, eu acho que, na verdade, você tocou num ponto muito importante. Não podemos mais falar em supremacia do interesse público, porque isso tem um cheiro de mofo, tipo assim, supremacia dos interesses do Estado, quando o Estado deve nos servir e não nós servimos ao Estado. Então, na verdade, houve um caso, me parece que em São Paulo, onde se pretendia desapropriar uma casa, onde um idoso morava lá desde que nasceu, já estava com 80 anos de idade, e morava sozinho, e as pessoas da comunidade eram muito solidárias e levavam a ele alimentos e faziam a ele companhia e faziam em suma, contribuíam para a identidade dele.
E quando ele soube que a casa dele ia ser desapropriada, que ele ia ter que se mudar para um lugar distante, ele se suicidou. Então, será que, na verdade, isso é interesse privado, particular mesmo, no sentido geral? Sim. Mas será que ele não pode ou não concorre com o interesse chamado público? Será que ele não concorre com o interesse chamado público? Porque, primeiro, nós temos viu, Henrique, pensar, e eu acho que sua ponderação é muito relevante, é que não há uma supremacia do interesse público. Há interesses públicos que se contrapõem. Há interesses públicos que se contrapõem. Por exemplo, o IBAMA já multou o INCRA querendo fazer assentamento de terras, mas o IBAMA disse aqui não, aqui é área de preservação ambiental. Então, onde prevaleceria o direito de assentar as terras ou a preservação ambiental? A preservação ambiental também é um direito das pessoas que vivem ali. Então, por que eu não faço linhas de transmissão nas áreas indígenas? Porque eu preservo o interesse dos indígenas que estão lá e que são dos donos da terra. Eu, aliás, prefiro a expressão que os australianos usam exclusivamente, aborígenes. Aborígenes quer dizer desde a origem, os que estão desde a origem. Não é um nome pouco usado entre nós, mas aborígene quer dizer alguém que está dentro da origem. Então, os aborígenes brasileiros, né? Os aborígenes brasileiros, eles têm interesses ditos, entre aspas, privados. Mas há um interesse público em extrair o nióbio, há um interesse público. Vamos confrontar qual é o dano, qual é a moléstia que eu causo em relação ao interesse dos aborígenes brasileiros. Quer dizer, são interesses privados, mas que têm que, na verdade, ser contrapostos aos chamados interesses estatais. E eu estou dizendo estatais porque a Constituição é uma confusão dos diabos, gente. Ela diz que as empresas públicas têm regime jurídico obrigatório das pessoas de direito privado. Então, para que diabo dizer que ela é pública? O artigo 223, esse eu sei até de memória, de tanto repetir, diz que haverá uma intercomplementariedade entre a radiofonia pública, privada e estatal. Logo, ela reconhece que há uma diferenciação entre o público, o privado e o estatal, né? Entre o público, privado e o estatal. E, às vezes, o estatal é que tira o público. O Carnaval de Salvador, quando passou a ter os cordões de isolamento, os blocos e os camarotes, o camarote pode ficar até na área do Carnaval, né? Porque o que tem lá dentro, as pessoas nem olham o Carnaval, querem curtir como se estivessem numa boate ou alguma coisa desse tipo, né? Então, esse juízo de ponderação deve primeiro perder o preconceito, de achar que público é aquilo que interessa ao Estado. Às vezes o Estado pode querer o público, ele deve perseguir o público, mas frequentemente ele se desvia do público, ele se desvia efetivamente do público. Se eu pego uma área da Amazônia e digo, olha, aqui vamos fazer exploração mineral, o interesse público pode estar na direção contrária. Por exemplo, o ouro que nós temos é suficiente para as razões utilitárias dele. 3% bastam do que ele tem, 97% é para adorno, para enfeite. Ainda bem que não dá para ver, mas não se preocupe, não, é uma prática geral. Pessoas com correntinhas, pulseiras de ouro, etc. Isso, às vezes, pode custar o mercúrio que foi retirado das águas e que foi ingerido pelos peixes que nós vamos comer, né? Então, nem sempre a extração mineral, por mais que ela valha dinheiro na exportação,
ela pode, na verdade, ter efeitos contrários, né? Eu queria falar com vocês sobre... Fica claro essa ideia do que é juízo de ponderabilidade, ou alguém gostaria de ponderar, de levantar mais alguma coisa? Sempre que eu faço uma pergunta, vem um silêncio, 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 silêncio. Será que vocês são tão tímidos assim ou eu intimido? Eu tenho que fazer Não, também uma... professor, eu vou ver. Acho que ninguém quer falar, não, professor. Professor, Como é? eu vou ver se eu arrumo um som. Aqui é Marco Aurélio. Diga, Eu vou Marco ver se eu Aurélio. arrumo um som de grilo, para o senhor não ficar só no silêncio. Ah, tá certo, um somzinho Agora, de... professor, desculpa a brincadeira. Nada, A impressão que eu tenho, brincar é ótimo. a impressão que eu tenho é que essa ponderação, ela dialoga muito com o bom senso, né? É uma questão aí, pelo meu entendimento, que as pessoas precisam ter mais bom senso. Mas, de outro lado, conforme eu até antecipei, as pessoas, principalmente os governantes, eles têm esses interesses muito peculiares e particulares que sempre são tentados colocá-los, né? Eles tentam sempre colocar esses interesses acima dos interesses dos demais, até porque eles que estão lá, ali com o poder de fazer a coisa acontecer. Então, nós temos aí os grupos econômicos que estão financiando esse sujeito, nós temos essa questão, né, que eu comentei da propaganda eleitoral, que vai sempre ser usada. Tem um caso na minha cidade, em Nilópolis, que uma rua ela começou num governo e terminou no outro. Aí, quando houve a inauguração, ela foi inaugurada 2 vezes, uma pelo governo, que tinha assumido, e depois pelo outro, pelo pessoal lá, principalmente o vereador, do governo anterior. Então, nós chegamos, às vezes, a ter essa situação até meio ridícula. Então, eu acho que esse peso do interesse do gestor, eu acho que ele interfere muito, principalmente aqui no Brasil. Não sei se isso é fato, estou usando apenas assim a especulação e o pouco que eu tenho visto. É verdade, Marco Aurélio, e isso gera um problema. Eu lamento dizer que não é um problema só brasileiro, embora alguns países já tenham tomado algumas medidas. Uma delas, por exemplo, é proibir inaugurações. Para que inaugurar alguma coisa? Gastar dinheiro, deixa, explique para o povo em algum meio para que serve. Olha, esse canal passa para fazer isso, etc., etc. Mas por que eu digo que, na verdade, eu, a rigor, colocaria na Constituição, são proibidos atos de inauguração? Para que essa solenidade ou essa festa de inauguração com recursos públicos? Quer dizer, com recursos saídos do contribuinte, não é? Quer dizer, na verdade, agora, por que eu digo que isso não é só brasileiro? Vejam bem, a Itália, que é um país considerado num plano de desenvolvimento maior do que o nosso, tem aproximadamente, em esgotos a céu aberto, a mesma proporção de que nós temos no Brasil. E aí a pergunta que eu faço, e que, na verdade, creio que responde à sua indagação, Marco Aurélio, basicamente a seguinte: a primeira prioridade de um político é a eleição, e a segunda é a reeleição. Então, a lógica pelas quais eles fazem é a seguinte: por que não se fazem obras de esgoto, embora a Organização Mundial de Saúde diga que cada dólar que eu invisto em esgoto, eu economizo $5 em hospital. Quer dizer, ou seja, eu quintuplico o meu investimento. Todo mundo acharia ótimo um investimento se pudesse aplicar 10 e ganhar 50. É exatamente o que se ganha quando se faz um esgoto e se poupam crianças. Por exemplo, as obras sociais de Irmã Dulce, o número eu não vou saber dizer, mas dizem que grande
tempo passado no internamento de crianças, sobretudo, e de idosos e de adultos também, mas o percentual é de crianças, é por subnutrição. Quer dizer, as crianças primeiro precisam ser nutridas, passar por 15 dias lá dentro do hospital sendo nutridas adequadamente, para depois tratarem o mal específico que as levou até a ponta do mal, porque a subnutrição estaria dentro dessa situação, mas há certos investimentos que não aparecem. Então, as pessoas dizem assim, olha, eu vou dar comida, ou vou dar alimentação adequada, ou vou dar nutricionistas para pessoas, de que vai adiantar esse tipo de coisa? Eu prefiro fazer a estátua, a obra, a praça, onde todo mundo... Que praça maravilhosa! Se tiver uma iluminação bonita, melhor ainda, né? Uma fonte luminosa, então, excelente. Mas esgoto ninguém faz, porque quando você tampa o esgoto, a obra desaparece. E aí você diz, aqui embaixo tem uma obra que eu inaugurei. Cara, vai contar essa história para em outro lugar, vá procurar conversa. Quer dizer, ninguém inaugura esgoto. No entanto, o esgoto é preferencial. Então, é só uma coisa que eu acrescentaria a você. O bom senso é um indicativo para a pesquisa, mas nós já estamos numa fase onde a pesquisa se torna, às vezes, porque às vezes você tem efeitos chamados adversos, indicados pelo bom senso, mas que geram efeitos adversos. As escolas de Israel, o caso das escolas de Israel é muito conhecido, porque elas, na verdade, eram escolas creche, onde admitiam meninos de até 12 anos, se não me engano. E os pais iam recolhê-los depois das 15 horas, que era o horário limite, e chegavam até às 18. E aí os diretores das escolas disseram, puxa vida, eles sabem que tem que apanhar as crianças até 15. Nós só liberamos com o pai ou com o responsável, com o tutor, em suma, com a pessoa credenciada para esse tipo de coisa. E aí estabeleceram uma multa para aquelas pessoas que chegassem atrasados. Sabe qual foi o efeito adverso? As pessoas começaram a chegar mais atrasadas ainda. E qual era a coisa? Porque agora estavam com a consciência tranquila, estavam com a consciência absolutamente tranquila. Eu estou pagando, ele espera, custa tanto, custa $3, $5 cada falta, então eu estou pagando o valor, eu não preciso mais ficar envergonhado, olha, desculpa, da próxima vez não acontece mais, vou me esforçar para chegar no horário, hoje houve um engarrafamento. Engarrafamento é uma palavra maravilhosa. Sempre que a gente não tem uma desculpa para dar, a gente usa engarrafamento. O trânsito está pesado. É a coisa mais fácil que tem. Olha, gente, o trânsito está absolutamente pesado e tal, tal, tal. Então, os chamados efeitos adversos decorrentes do bom senso, a sua pergunta, todas as perguntas são interessantes, porque eu sou movido a provocações, eu sou desafiado pelas provocações. Então, às vezes, o que é o bom senso com efeito adverso? Infelizmente, a gente só pensa em temas muito clássicos, né? Se nós pensarmos a teoria do bom senso e seus efeitos adversos, então, aliás, há um livro da professora Marília, Direito e Bom Senso, que é bem interessante, né? Mas há o bom senso com efeitos adversos, né? Com efeitos adversos. Portugal levou muitos anos onde os imóveis passaram a não valer nada. Por quê? Porque a lei de proteção do inquilino era tão forte que dizia o seguinte, enquanto o inquilino morar nesse imóvel, ele não pode, em nenhum momento, ser desalojado dele.
e os filhos que também morarem com ele, com o falecimento do inquilino original, sucedem no direito da locação. Então, havia imóveis com 200 anos, onde alguém já colocava um filho e você tinha a propriedade, mas não podia dispor. Então, os imóveis eram baratíssimos. E aí, o que passou a ocorrer? Quando você ia alugar um imóvel, praticamente você cobrava o valor da venda. Quer dizer, o bom senso, a ideia de proteger o locatário, produziu efeitos adversos. Não é uma boa ideia a gente pensar nisso? Quem gostou dessa ideia de bom senso com efeitos adversos? O que é que você... Professor, agora, Henrique aqui falando. Henrique. Essa noção de bom senso, a palavra bom senso em si, eu acho prejudicial quando a gente está falando de direito, principalmente de direito administrativo, quando a gente tem os princípios que são norteados pela Constituição. Porque me parece que o bom senso é uma qualidade do sujeito e que seria aplicado nas melhores medidas porque o sujeito teve bom senso, a administração teve bom senso. Mas, na verdade, o juízo de ponderação ele está ligado a aspectos técnicos também, que, a partir de uma análise holística da coisa, vai chegar a um resultado melhor. Mas não acho que é um critério subjetivo de bom senso. O bom senso é uma pista, não é? Eu vou até para que eu possa procurar, na verdade, encontrar a pesquisa. Ele é o início, mas ele não é o meio nem é o fim, não é? Quer dizer, a partir do bom senso, eu suponho que eu tenha, na verdade, grandes áreas de esgoto a céu aberto em Salvador. É o bom senso que me indica, mas é fundamental que eu pesquise quais são as áreas com mais esgoto a céu aberto, qual é o número de crianças mais afetadas, que tipo de doenças aquele esgoto está produzindo, para chegar a um laudo mais completo de como direcionar a administração para esse tipo de questão, né? É esse aspecto de que eu estou tentando trazer o mais importante de tudo, Henrique, Aurélio, Estela, é trazer a ideia de medição no direito, de que o direito não é distante nem da estatística, nem da matemática, nem da psicologia, nem de outros métodos que podem, na verdade, afetar. Por exemplo, o bom senso me diria que se eu pagar alguém para doar sangue, eu aumento o número de doadores. Já houve um país onde se resolveu fazer isso e o número de doadores caiu. E qual foi a pesquisa que se chegou? As pessoas que doavam sangue eram vistas como herói. Quando se passou a pagar, as pessoas que doaram sangue eram vistas como mercenários. Então, as pessoas tinham orgulho de dizer que doavam sangue e passaram a ter vergonha de doar sangue. Não? Quer dizer, em princípio, você dizia, bom, se eu estou pagando, vai ter muito mais gente querendo. Não? Quer dizer, se eu estou, na verdade, pagando, tem muita gente desejando ou fazendo determinadas coisas. Há momentos onde a administração pública pode adotar ou não as medidas, mesmo as medidas, elas são absolutamente difíceis. Vou lhes dar, por exemplo, o sistema mais simples de avaliação e de medição no juízo de ponderação é a relação custo-benefício. Eu vou lhes dar uma coisa, não me peçam a resposta, porque eu não tenho. Viu? Já vou adiantar que eu só vou fazer a pergunta e vai ser problema de vocês encontrar a resposta, porque eu não tenho até agora e já lido com esse tipo de questão. O Capitólio, vamos chamar o Congresso Nacional Americano, admite formalmente lobistas. O lobby é uma atividade legal, você tem carteirinha, você tem associação,
você tem funcionários, então você está interessado, existe lobby até de órgãos públicos, de universidades que querem vantagens para isso, de contribuintes que querem pagar menos impostos e que mostram que os impostos estão, na verdade, em suma, existe o lobby para muitas coisas. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, para entrar numa daquelas reuniões, as mais importantes, a que tem temas mais palpitantes, são filas com senhas, e como os espaços são limitados, numa sala podem caber 50 pessoas, 60 pessoas, numa sala de comissões, 100 pessoas, 120 pessoas, formam-se filas monumentais, e que às vezes começam na madrugada para uma sessão que vai começar às 10 da manhã, para você pegar a fila, porque quando você distribuiu o número de senhas, esgotou e ninguém pode mais entrar. O que é que os americanos fazem? Essa prática está aceita, discutida e praticada lá. Pagam a pessoas, eu posso até dizer o valor a vocês, de 20 a 50 dólares por hora para aguardarem na fila para eles. Para aguardarem na fila para eles. Quem são as pessoas que vão para lá? São os sem-teto, são pessoas de classe econômica menos favorecida, etc, etc, etc. E aí, Celso, como é que você pode debater? Isso é uma coisa imoral, isso é absurdo, por que esses homens engravatados não podem pegar fila e só a população pobre é quem pega fila? Pois a população pobre elogia muito esse sistema, porque diz, pelo menos eu tenho um emprego. Então, todo dia ela está lá e passa 4, 5 horas e ela torce para que a fila seja grande, porque ela ganha, por exemplo, mesmo no valor mais baixo, sai dali com 100, 150 dólares no dia, né? Então, ao invés de ficar desempregada e outro tipo de coisa. Então, você beneficia o lobista e beneficia as pessoas que estão ali. E aí vocês dirão, e a questão da dignidade humana, como é que fica? Eu já disse a vocês, não me perguntem a resposta, porque eu não tenho. Aliás, a grande beleza da ciência é não ter as respostas, porque quando tudo está respondido definitivamente, a água é líquida, não há mais grandes interesses, a não ser quando você ressuscita uma tese nova, né? Por isso que eu acho, as pessoas, eu tenho a impressão de que vocês dizem, direito administrativo é muito chato, né? Aliás, eu tenho uma teoria, não sou terraplanista, nem acho que a Terra seja redonda, a Terra é chata, né? É achatada. Bom, estou brincando com vocês, né? Então, às vezes, o bom senso com efeito adverso, os efeitos inesperados do bom senso, essa é uma questão de que o bom senso é a pista que nos move, né? O bom senso é a pista que nos move. Se eu tenho sede, e eu vou beber uma água. Ô, professor, e eu estava aqui pensando na questão que até mesmo os tempos, né, podem ditar o que isso vai ser bom senso, o que não vai, e tudo mais. A questão também, a genealogia moral, né? Excelente ponderação. O que é bom senso num tempo pode não ser bom senso no outro tempo, né? O que é bom senso num lugar pode não ser bom senso em outro lugar, né? Uma mulher muçulmana entra na água do mar vestida com burca e com lá os nomes, cheia de roupa, né? Quer dizer, isso para nós parece um nonsense, um não senso, né? Essa é uma variação de lugar, né? Por incrível que pareça, a Igreja considerava que não feria o senso comum ter pessoas escravizadas. A Igreja Católica, a nossa Igreja Católica, já teve pessoas escravizadas. Eu nunca digo escravos, gente.
e aí não é uma questão semântica. Eu não suporto esse hélix, ou a eliminação do O por A, etc., porque eu não chamo meu dentista de dentisto, e ele nunca se aborreceu com isso. O senhor dentisto, não. Então, esse OA, mas eu não digo pessoas escravas, porque ninguém nasce escravo, as pessoas são escravizadas. E até hoje são escravizadas mesmo, não é? Até hoje são escravizadas. Então, o bom senso, em determinado momento, por exemplo, nas ordenações manuelinas, estava dito que o adultério era crime punível com o degredo. As pessoas eram degredadas, eram mandadas para lugares inóspitos, quando não presas, né? Hoje, todos nós temos o bom senso, penso eu, que o bom senso comum é de que a fidelidade é um assunto entre casais, que o Estado não deve entrar na cama dos casais para dizer, olha, você tem que ser fiel a determinadas situações, né? Há um livro muito interessante sobre o que o dinheiro compra e o que o dinheiro não compra. Por exemplo, existe a figura do poluidor pagador. Nos Estados Unidos, se você reduz a sua carga de poluição, você ganha um crédito carbono. E esse crédito carbono é vendido e negociado nas bolsas, né? É uma forma de você estimular a situação. E você vende. É possível vender-se o direito de poluir. Tem um site satírico, caricatural, que diz, bom, é possível vender-se o direito de ser infiel. Eu pego um cara lá na Somália e digo, tome, eu lhe pago aqui $1.000 para você ser fiel por mim. E eu vou ser infiel porque eu já paguei aqui uma cartela de $1.000. O que é o bom senso nos tempos de mutação? Quer dizer, o que é, e nesse tempo de velocidade, o que é mesmo o bom senso? Quer dizer, quando nós falamos em liberdade de expressão, se dizer toda expressão é livre, mas quando você tem robôs manifestando expressões ou apoiando, ou aplaudindo, ou criticando, a questão muda de figura, né? Quer dizer, a liberdade de expressão é feita para as pessoas, mas também ela não pode, na verdade, exceder a determinados limites. Ninguém pode gritar fogo num teatro cheio, né? Para provocar todo esse tipo de coisa. Então, o bom senso, em determinado momento, ele vai variar, ele vai, na verdade, cambiando, né? O que era bom senso em determinados instantes já não se permite. As pessoas andavam livremente nas ruas de Salvador. Hoje ninguém anda à noite na Rua Chile, nas ruas do centro, então, ou em qualquer lugar, não é perigosíssimo você andar à noite. Hoje eu tive, inclusive, a notícia de que uma pessoa perdeu o carro dentro do campus, dentro da faculdade de Direito, que alguém chegou com a faca e tomou o carro de uma estudante. Então, o bom senso que permitia que as pessoas sentassem às cadeiras, etc., etc., já recomenda que nós nos recolhamos dentro de casa. Então, a variedade do bom senso é uma questão de que, por exemplo, vem a origem do direito natural, onde alguns teóricos diziam, olha, existe um direito natural a isso, etc., etc., e aí depois se começou a falar do direito natural variável, segundo o tempo. O que era o direito natural absoluto, ter a propriedade, bom, a propriedade tem um fim social. Isso é o bom senso de que você não pode ter terrenos especulativos quando você está atrapalhando o desenvolvimento da cidade, né? Então, é preciso ter essa ideia de bom senso. Eu vou ficar por aqui, eu estou em condições um pouquinho... não inclusive, o celular está dando umas oscilações, e isso está
perturbando um pouquinho o encontro que eu tenho com vocês. Mas, de qualquer modo, eu acho que a aula foi valiosa, né? Eu saí satisfeito porque estou aprendendo cada vez mais. O conhecimento é uma coisa que, ao você dividir, você multiplica, né? Então, qual o papel do bom senso e qual o papel da medição no juízo de ponderação? Quer dizer, será que nós temos que fazer juízo de ponderação? Na nossa vida, nós fazemos juízos de ponderação, sempre. Eu faço isso e não aquilo, eu prefiro isso e não aquilo, eu prefiro esse tipo de coisa e não aquilo. E, às vezes, você tem erros de ponderação muito graves. Pessoas, por exemplo, que têm um super carrão e moram num casebre, né? Então, no juízo de ponderação dela, levado por um bom senso muito particular do eu sou eu e minhas circunstâncias, elas podem cometer alguma coisa. Na administração pública, a gente tem que ter o cuidado de não individualizar muito essa questão do bom senso, de encontrar instrumentos de medição que também são sensíveis ao tempo. O microscópio tem uma data onde ele passou a existir, as relações algorítmicas. Eu estou lendo um livro bem interessante, gente, agora. Não posso falar muito dele, não, porque ainda li muito pouco. Direito e algoritmos. Quer dizer, qual é a relação? Por exemplo, com o algoritmo eu vou poder reproduzir as sentenças e elas vão se tornar estáveis. Sim, mas vamos ponderar o seguinte: se o algoritmo reproduz as sentenças que já foram dadas no mesmo sentido, e por isso eu estabilizo as decisões, não será que uma decisão errada vai se estabilizar a vida inteira? Porque, na verdade, eu não penso em mudá-la ou em adaptá-la segundo o tempo, segundo as realidades. Será que o algoritmo não tende a trazer decisões estandardizadas, padronizadas dentro de determinadas situações? O algoritmo ele repete a média do que ele tem, ele programa, ele aglutina determinadas informações e reproduz essas informações. O algoritmo em si ele é meio limitado, né? Eu uma vez assisti a um professor de física dizendo: olha, gente, não tem esse entusiasmo todo pela informática, pela inteligência artificial, não. Eu tenho um cãozinho vira-lata que antes de eu chegar no meu prédio, ele já começa a rosnar porque percebe ao longe, pelo olfato, que eu estou chegando. O meu computador, que é de última geração, ele é um professor da área de inteligência artificial, basta eu estar com uma gripe muito forte, ele não identifica a minha voz, porque ele é acionado por comando de voz, por segurança, né? Então, mas se eu tiver com a virose, uma gripe muito forte, que torne a minha voz diferente, o meu cão jamais vai me confundir ou me confundir minha voz em qualquer situação. Então, eu quero trazer para vocês um direito adaptado aos novos tempos, um direito que se conecte com a realidade de vocês, que vocês sintam, na verdade, a presença desse direito na sua vida. Marco Aurélio está querendo falar. Vamos lá, Marco Aurélio. Na verdade, não, professor. O meu microfone acabou ligando aqui sem perceber. Pronto, mas estou só acompanhando aí, é sempre muito bom. Ele não quer, mas eu quero, professor. Não, Então, essa questão da inteligência artificial vai ser tema do meu TCC, mas eu diria que também existe a burrice artificial, viu? O pessoal não pensa que existe só a inteligência artificial, não. Não, existe um filme bem interessante que depois eu posso recomendar para você sobre a questão dos benefícios e dos malefícios da inteligência artificial, né? Eu assisti na Netflix, bem interessante, né? Sobre essa questão de que há uma burrice artificial mesmo criada dentro dessa questão. Tinha mais de alguém querendo falar, não tinha?
Sou eu, professor Estela Mares. Oi, Esther. Professor, então, né, sugerindo assim que a gente está saindo de um contexto de uma sociedade disciplinada para um contexto de comando, né, de uma sociedade comandada. O senhor Uhum. acha que o direito vai ficar como assim nessa questão? Como é que ficou o direito nessa transição? Veja, Digo comando no sentido das máquinas, dos algoritmos e tudo mais. olha, eu tenho receio. Tudo a gente pode fazer em futurologia, Estela. É muito interessante. Direito e tecnologia é uma das coisas que mais me fustigam ultimamente. Quer dizer, o quanto a tecnologia vai poder mudar. Por exemplo, quando a tecnologia me permite descobrir o DNA, quem que A é filho de B, ela me ajuda bastante. Quando, por exemplo, ela já fala de morte cerebral, de morte orgânica, de morte celular, etc., ela já complica algumas coisas. Quando ela, na verdade, quando as pessoas passam a dizer, a controlar, por exemplo, a ideia do número único de Portugal, eu tenho medo danado, porque a partir do momento em que você tem um número único, você pode saber todos os dados da sua vida. Eu adoro uma brincadeira, uma piada, uma anedota, onde o cidadão liga para uma pizzaria, aí de lá vem a resposta: pizzaria Y, bom dia. Não, desculpa, eu liguei engano. Não, era a antiga pizzaria tal, e agora nós somos pizzaria Alfa. Aí o cidadão diz: pois não, o senhor gostaria do pedido de sempre? E aí o camarada: sim, da última vez o senhor pediu uma pizza com borda, não sei das quantas, etc. Nós podemos lhe dar uma sugestão? Ele disse: claro. Nós vamos sugerir uma pizza assim, 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 assim. E ele disse: como? Essa é totalmente diferente, eu quero a minha mesma. É que o seu colesterol está alto. Se como o meu colesterol está alto? Disse: bom, o senhor não tem tomado medicamentos adequados, o senhor já tem um histórico de colesterol alto e não tem tomado os medicamentos adequados para combater o seu colesterol. Como é que você sabe? Porque o senhor não fez nenhum pagamento em nenhuma das farmácias, não consta aqui comprando o seu colesterol. Alguém estaria doando para o senhor o colesterol? Sim, se eu comprei o dinheiro. Acontece que o senhor não esteve em nenhuma máquina sacando dinheiros para comprar o seu remédio de colesterol. Mas nós podemos providenciar, juntamente com a pizza que nós estamos oferecendo, uma caixa de colesterol, e já incluiremos no preço, porque a nossa farmácia coligada já vai fazer esse tipo de coisa. Ele diz: lá tem informação assim no raio que parta? Não, é só peguei aqui os dados do algoritmo para catalogar a sua vida. Com um número único, você vai ter esse tipo de situação. Então, quando eu digo que o direito está sendo o último, aliás, Branquinho da Fonseca, no livro Porta de Minerva, diz que o direito é o último vagão do comboio das mudanças sociais. Olha que frase forte: o direito é o último vagão do comboio é uma expressão tipicamente portuguesa, das mudanças sociais, é o último vagão do comboio das mudanças sociais. Então, na hora em que nós estamos questionando os efeitos maléficos da medição, é que eu começo a falar em medição em direito. Já perceberam isso? Que só agora vocês, no final do curso, pelo menos do meio para o fim do curso, estão ouvindo falar em medição e direito, quer dizer, como, na verdade, eu posso medir as relações jurídicas, quando já no mundo inteiro se está falando nos malefícios da medição, né?
nos malefícios da medição. Nós primeiro precisamos alcançar os instrumentos de medição, trazer a eficiência para o direito e não apenas para a administração. Eu adoro quando... Eu sou um humorista e, nas horas vagas, professor. Viu? Eu juro que, se eu tivesse que escolher outra profissão, eu ia me aprimorar em fazer humor, porque a vida já é tão... Bota mais um pouco de graça na vida, né? Fazer aula não é contar piada, quem faz aula assim não é de nada. Deus me defenda, fazer aula é contar piada todo tempo, eu conto todas as que eu quero, né? Imagine, um professor chegou para mim, gente, com a cara de pau, Esporte Clube, disse assim: eu proíbo celulares na minha sala de aula. Eu disse: caramba, cara, você está proibindo que o pessoal tenha acesso à maior biblioteca do mundo, muito maior do que a de Alexandria, que era a referência de biblioteca que eu tinha. Você está impedindo o celular? Poxa vida, que diabo, pois eu mando o pessoal abrir o celular, eu ponho música nas salas de aula, eu acho que eu não faço prova com caderno e livro. Não é para dizer você é bonzinho, não sou bonzinho, não. Eu sou apenas realista, gente. Dá para fazer aula brincando, né? Eu quero que direito administrativo seja uma aula criativa, crianças ativas, né? Vocês são, na verdade, pessoas a quem eu homenageio a inteligência, trazendo temas mais profundos, né? Como é que eu posso homenagear a vocês? Trazendo temas difíceis. Se eu trouxer temas fáceis, eu estou dizendo que eu não acredito na inteligência de vocês. Quanto mais temas difíceis, quanto mais proposições desconcertantes, mais eu estou satisfeito. Quanto mais dúvidas vocês saírem daqui, eu vou estar alegre. Não é que eu sou nenhum sádico, não, gente. É porque ciência só se faz com dubitação. A criança não tem dúvida nenhuma. Ela diz assim... Eu recebi um meme dessa coisa, um padre na cerimônia, eu acho que já estou falando demais. Aí a criança disse: está mesmo. Então, as crianças têm sempre certeza das coisas. Quando nós vamos crescendo, nós vamos criando as dúvidas. E aí é esse o processo de aprendizado. É você começar a ter a dúvida, é como você começar a perceber que toda resposta, preste atenção, desperta uma pergunta. E que mais importante que as respostas são as perguntas. Um bom final de semana, um beijo para vocês, tudo de bom, valeu mesmo, viu? E até Obrigado, a próxima. professor. Obrigado, hein, gente? Como dizem... Muito obrigada, professor. Obrigado, professor. Espero que essa aula tenha sido o mais agradável possível. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Até mais, professor. Tchau, tchau. Tchau, vou desligar aqui. Tá, tchau.